Oi, Oi, tudo bem? tudo! E com você? Tudo certinho. Tem bastante gente entrando aqui. Pois Tô é, que dando um legal. oizinho. Oi, Adri, tudo bem? É Deixa eu muito colocar chique aqui. essa Fabi, né? Por quê? Olha só esses cabelos. O meu eu tive que dar um jeitinho hoje aqui, ó. Não, não tem problema, não tem problema. Imagem pessoal. Vou colocar aqui como imagem pessoal, tá? Isso. Oi, Aline. Aline. Colocar aqui imagem pessoal, mas a gente vai falar para além, né, da imagem pessoal. Mas que senão o título Ó, vai ficar muito mãe. comprido. Ai, que legal! Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à nossa live aqui, nossa conversa, né, Cris? A gente vai fazer uma conversa bem bacana sobre falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Como é que funciona, Isso. da nossa parceria, né? Contar um pouquinho. E bastante as nossas amigas aí, as Cifinhas, estão As aí. cifosas. Legal, gente. Isso aqui é legal, né, Cris? A gente tem parceria aí em todo lugar, Ai, né? com Que a gente certeza. vai, é bem É. bacana, assim. Ah, Obrigada, Aline. ó, Obrigada. a Adri. A Adri é orto lá da clínica. Ah, legal, legal, legal. Bom, acho que já tá chegando gente, a gente vai conversando um pouquinho, né, Adri? Adri, Cris, Ah, eu ó! olhei, eu olhei a Adri comentando aqui e falei, Adri, não, é a Cris, não é a Adri. Cris, obrigada, muito obrigada por você ter aceitado o convite para falar um pouquinho do Agradeço. teu trabalho, né? Que foi de encontro também ao meu, né? E aí a gente formou essa parceria bem bacana, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Aham. É, e eu queria assim, ó, que você contasse, né? Eu vou falar do meu lugar de consultora de imagem, Sim. né? E você, desse novo olhar, né, que você buscou aí para os teus atendimentos. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho e aí contasse um pouco como é que foi esse teu questionamento, essa tua preocupação, né, por esse novo Aham. olhar. Mas antes eu quero fazer uma coisa. Vamos mandar a nossa live, chamar todo mundo para ver a nossa live. Que tal? Isso. Manda o aviãozinho aí, Perfeito. gente. Manda o aviãozinho para a gente arrasar. Para a gente arrasar. E quem gostar pode dar um monte de coraçãozinho também, tá? Que daí avisa para todo mundo que a gente está conversando aqui. Ah, Ai. Então, Cris, te apresenta, fala um ah, pouquinho do teu trabalho e principalmente eu acho que é importante as pessoas conhecerem também essa tua preocupação de ter um atendimento mais personalizado, né? De ter uma empatia maior com o teu cliente, entender né, muito do que ele está buscando, enfim. E como é que foi para ti fazer essa nova abordagem, né? De um lugar isso que a Cris é dentista, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Vai lá, Cris. aí. Bom, eu sou dentista há 22 anos já, né? E tenho uma clínica na Lagoa da Conceição, sou implantodontista. Trabalho bastante com essa parte de reabilitação oral, né? Então, pessoas que perderam os dentes ou tiveram algum problema de saúde bucal maior, normalmente é o que mais, né, chegava para mim. Só que nisso tinha uma questão muito grande da estética, né? E o que que eu vi, assim, isso na parte odontológica que é mais tradicional, dentes realmente, né? Então eu vi essa necessidade de ter uma conexão maior com a pessoa, porque muitas vezes a gente queria montar esse sorriso, né? E quando você entregava aquilo para o paciente, parecia que ainda faltava alguma coisinha para ele se sentir realmente completo, né? E
E a gente, de tempos para cá, a gente começou a ter uma situação que é corriqueira na clínica, eu acho que para todo mundo que trabalha com estética, que é a questão de uma exigência maior, né, em relação à finalização de tratamentos estéticos também. Então, a Sim. reabilitação oral envolve isso, né? Mas hoje em dia, assim, a gente trabalha muitas vezes com resinas, algumas coisas muito pequenas que, em milímetros, né, Fabi? A gente já modifica o sorriso todo. Você A gente já pode falar do meu pode falar caso, já sobre isso pode. depois. É, exatamente. Então, só que assim, eu não gosto daquela coisa de padronizar a imagem, entendeu? Sim. Então, eu senti muito essa falta, justamente porque começou uma fase aí de muitas pessoas procurarem tratamentos estéticos, até dentro das clínicas odontológicas, porque a amiga fez ou porque viam famosos, né, usando as Já chega lentes de dizendo assim, ó, contato. já chega com a foto, né? Quero meu dente Nossa, mas isso assim, quero acontece, essa. tá? É complicado. Acontece. E assim, tipo, não tem nada a ver comigo com o que eu quero entregar para o paciente. Então, eu senti essa necessidade realmente de conseguir identificar o que tinha a ver com a imagem mesmo, né, daquela pessoa. Então, assim, a gente fala muito no visagismo, esse que eu trabalho, do Philip Hallow, que Isso, é a fala um pouquinho como é que tu essência. chegou nele, assim, como é que ele está fazendo parte do teu Isso. trabalho aí. Então você tem que ter aquela questão de trabalhar com a intenção, né? Eu acho que não adianta eu querer entregar para a pessoa uma coisa que é padronizada porque o famoso ele tem o dente mais comprido agora e fazer igual, né? Teve muito aquela questão do dente muito branco. Então, Sim. pô, a gente trabalha com cor, a gente trabalha com formatos de dente. Para mim, eu precisei ter assim o significado das linhas do sorriso, por exemplo. E no visagismo do Philip Hallowell, a gente traz muito isso, né? Uhum, Então, vai uhum. ter uma questão aí do temperamento da pessoa e da intenção dela na formação do sorriso e da nova imagem. Porque hoje em dia, na harmonização orofacial, a gente também trabalha, né, com o Sim. visagismo. Entendeu? É, eu diria Então, que essa foi a minha busca. o visagismo é uma ferramenta bem bacana, né? Para a gente também trabalhar o Muito. autoconhecimento e alinhar essa questão, principalmente das formas, né? Do equilíbrio das formas. Exato. Porque o nosso É, cérebro, ele exatamente. faz isso o tempo inteiro, né? Ele busca esse Aham. equilíbrio e aí a gente vai olhando, olhando, a gente nem sabe por que que aquilo tá legal. Mas Exato. ele, né, ele ali ele entende e ele vai ajustando tudo para que aquilo fique no formato mais harmonioso possível, né? E o Exato. Felipe trabalha bastante com Ele essa trabalha questão da com isso. harmonia, né? Das É. Que linhas. é, na verdade, isso, exatamente. Então, a gente tenta trabalhar a harmonia da sua melhor forma para aquela pessoa, né? Porque é muito individual. Então, o conceito de beleza aí, né? Você que trabalha com isso diretamente, a gente sabe que o que é belo para mim, muitas vezes não é para você, É, mas e a gente tem que desconvencionar, né? Os estereótipos que a gente fala, né? A exato. padronização, né? Isso é importante. Aham. Eu acho que é muito mais bacana a gente entender o que que tá lá dentro, né, da gente, o que que significa e Isso. aprender como traduzir isso para o externo, né? Eu acho que isso aqui é o mais Exatamente. significativo, né? E aí, quando a É. gente falou da live, que, né, para Ah. além das roupas, né? E aí vamos explicar Aham. um pouquinho. Porque o que que acontece? Quando a pessoa procura o processo de consultoria de imagem, ela procura por alguma dor, algum motivo muito especial, muito pessoal, né? Ou ela quer aprender a se vestir melhor, ou ela quer uma imagem mais de poder, ou enfim, de credibilidade, enfim, N fatores, né? Só que Uhum. Isso muitas aí. vezes a gente se depara com questões que são um pouquinho mais complexas, né? E aí é que Uhum. entra o trabalho da Cris, né? Porque Isso se eu preciso, né? Se o meu rosto é sempre o meu cartão de visitas, né? isso Então, assim, o aí. resto, Exato. né? A roupa, né? Que vem, né? Ao redor do meu corpo e que envolve esse corpo, ela também é importante. Mas se não Uhum. tiver alinhado com o resto, né? Só vai ser mais uma roupa bonita,
né? Então, Exatamente. assim, a gente precisa entender que as coisas andam juntas, né? E aí, quando a gente precisa de algumas questões mais específicas, por exemplo, eu não posso mexer no dente ou né, na mandíbula Aham. ou em alguns lugares do rosto da cliente, né? Mas eu preciso ter profissionais que entendam e saibam, né, que tenham a sensibilidade E, de estar nesse lugar junto comigo e me auxiliar também, né? Então, por isso que a gente virou uma parceria bem bacana, né? Eu fazendo lá parte do estilo, né? Do autoconhecimento, do estilo pessoal e a imagem externa, né? E de acordo com a interna. e E a Cris aí nesse lugar mais específico, né? De quando a gente precisa, socorre a gente, assim. também tirou algumas dores, né? Também, né? E Então, eu vou depois a falar gente do meu finaliza. dente. Já posso falar do meu Fale. dente? Eu preciso falar Pode, do meu mas é dente, foi uma lógico. alegria enorme. Então, vou começar pelo meu exemplo. Depois a gente vai compartilhar aqui outros exemplos, né, Cris? A gente vai falar um E, pouquinho mais. Eu tinha um sorriso que era bem infantil, digamos assim. E eu sempre achava que era desse jeito, mas um dia uma amiga minha falou assim: Ô Fábio, você nunca pensou. Uma amiga minha que é dentista, né? Mas no caso aham, não trabalha nessa área, ela faz exames, né, nessa área da odontologia. Aí ela falou assim: você nunca pensou em aumentar esse dente específico aqui, que é menor? Então, claro, perfeito, isso vai dar, né, o aham, resultado que eu quero. Eu falei assim: socorre, me socorre, Cris, vamos aumentar meu dente. aham. E eu senti bastante diferença, né? E a gente nem fez muita coisa, né? É esse dente aqui, gente, Não, tá? Esse aqui lateral. era bem pequeno. Eu não sei o nome dele, Cris. Aí você que vai ter que. Incisivo lateral. Tá Isso. bom. Esse Esse dente mesmo. aqui, ele era muito menor, né, Cris? A gente fez uma Era intervenção. bem Não foi pequenininho. grande, né? Não, foi bem pequeno. Na verdade, a gente mexeu nos dois laterais teus, né? Dos dois lados, só que um Isso, deles é era verdade. bem pequenininho. É. Eles eram bem E, menores, gente. Muito isso. menores, assim. Isso E me aí, atrapalhava. exato. E É. quando a gente fez um teste, né? Não sei se você lembra, com uma resina, na hora que eu coloquei, Lembro. você viu. É incrível que todos os pacientes acontecem isso, né? Porque você olha ali, é coisa assim de 2 milímetros e você muda a linha, que é muito importante, porque as Isso. linhas retas, elas vão te passar mais força do que as linhas, né, que são ovais, aquelas linhas curvas, né? Os dentes Sim. ovais têm um significado diferente dos dentes retos. Então, essa E o força meu, que nos além de dentes ser menor, laterais, ele era um pouquinho ele era inclinado, né, giradinho. Cris? Era um Exatamente. pouquinho inclinado. E a gente resolveu aí com uma resina pura e simples. Isso. É. Maravilha, ficou ótimo. Maravilha. Conta mais, Cris. Conta mais o que que a gente pode fazer. Tu já quer que eu compartilhe uma fotinha aqui para a gente conversar? Eu não marquei o Pode. tempo. Você marcou o tempo aí? Não marquei também. Ah, tá. Pessoal que está assistindo com a gente, que está acompanhando e quiser fazer perguntas, tem Uhum. umas caixinhas ali com pontinho de interrogação. Pode fazer as perguntas por ali, que daí a gente responde aqui depois, tá? Isso. Mas fora essa história do meu dente, que era isso mesmo, dependendo do ângulo que eu Aham. fotografava, eu me achava muito, muito esquisita, assim. Não se E identifica, né? foi um ajuste bem assim suave, né? Não tem Aham. caixinha do lado dos comentários? Não tem? Não aparece ali no comentar? Então Pode escrever, né? pode Embaixo escrever ali, direto ali na caixinha mesmo, isso, então, se não aparece para por você. comentário. Ah, agora veio uma pergunta aqui. Eu já vou selecionar aqui, Tá. tá? Ó, aparece assim, ó. Ó, Cris, já apareceu uma pergunta aqui para você, ó, da Silvana. Certo. Como funciona Como o processo de consulta? Então, Silvana, na verdade, o que que eu faço? Primeiro, a gente faz uma consultoria, né? Porque o visagismo ele vai envolver essa questão, é lógico, da parte odontológica, onde eu vou precisar também te examinar, porque eu sou dentista, né?
Mas a gente vai fazer uma consultoria onde eu vou trabalhar contigo a tua identidade. Então, eu preciso entender como é que é a tua vida, a tua profissão, as coisas que você faz, né, as tuas queixas em relação à tua imagem. Então, eu preciso saber sobre você. Então, a gente faz tudo isso e faz também a parte da consulta odontológica. Com isso tudo, a gente vai montar um planejamento em cima do teu tratamento, né? E é assim que funciona. A gente marca ali no consultório, tá? É E porque eu acho que deve ser mais ou menos quando a gente faz a análise do formato do rosto, né? Na consultoria de imagem. A isso gente aí. conversa com a cliente para saber o que que ela quer suavizar ou o que que ela quer ressaltar, né? E aí a gente E, trabalha a questão do corte de cabelo, né? Ou às vezes até o formato de uma sobrancelha pode modificar um pouquinho, enfim, de acordo com aquela imagem que ela quer imprimir, isso né? aí. Então, acho que, né, na questão dessa especificidade aí do dente, eu acho que funciona meio assim, né? Eu cheguei lá com uma dor, né, Cris? Falei, ai, meu dente é muito Aham, pequenininho, parece de criança. sim, E aí a gente fez isso, é. né? E justamente dentro desse questionamento todo que a gente faz, né? Essa consultoria, ela vai me passar aquilo que ela gosta dela, como as pessoas a veem, né? E aquilo que ela gostaria de modificar. Então, só que eu vou fazer uma leitura dos temperamentos ali, né? O Uhum. visagismo, do conceito que eu trabalho, a gente identifica isso. Então, eu vou ter que ver aonde realmente eu vou poder mexer, porque, por exemplo, às vezes a pessoa já tem na personalidade dela ali, ela mais nervosa, vamos dizer, é uma pessoa mais enérgica. Só que os dentes dela, ela vai estar com algumas características melancólicas, porque as linhas são mais ovais. Só que no Uhum. rosto, ela já tem características mais coléricas, que a gente fala. E ela Sim. adora dente com linhas retas. Imagina se eu transformo esses dentes em linhas retas, ela fica com mais característica, né, nesse temperamento mais bravo. Ela vai parecer aquelas caveirinhas, não tem aquelas caveirinhas que a É, gente faz assim? Né? É complicado. Por isso que é interessante a gente escolher um profissional que tenha esse entendimento e que faça a diferença realmente, né? Porque senão acaba, e, se a pessoa não tem esse conhecimento, acaba que ela vai fazer, claro, um procedimento correto, entre aspas, mas isso aí. na imagem total, no visual total, já vai dar uma encrenca. Exato. Então Tem assim, eu outra tenho que pergunta entender aqui, ó, justamente. Cris. Olá, É. Adri. Tem outra pergunta da Adri aqui. Quem tem bruxismo pode aumentar os dentes? Posso falar? Eu tenho, e eu Pode aí, também pode tenho mesmo. responder. Eu tenho, Adri, bruxismo em alto grau. É, Né, é Cris? verdade. Bruxismo em alto grau. E Pode falar, Cris, isso pode aí. falar. Não, é lógico que assim, pode aumentar, mas a gente vai ter uma questão ali de limite, tá? Então, tipo, da Fábio, a gente mexeu só nos laterais, eu vi que tinha espaço para estar colocando esse material sem correr riscos de fraturar, tá? É. Então, é lógico que assim, eu vou ter que ver como é que é a oclusão dessa pessoa, porque na odontologia, para a gente fazer qualquer tipo de trabalho, a primeira coisa é que essa oclusão tem que estar estável, ela tem que existir, senão nada Hum, para por muito tempo, a gente perde o trabalho que foi feito, né? Mas é. assim, pode aumentar? Pode, tá? Então aí depende, é muito individual, né? O caso ali de cada paciente, mas é possível sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui, ó. Eu sofri um pequeno acidente onde tive uma lesão em um dente. O Hum, dentista na época decidiu colocar uma faceta. Deixa eu só ver aqui a outra pergunta. E foi só um dente. Será que existe conserto? sempre Conseguiu pegar, existe. Cris, ou eu li muito Sim, rápido? sim. Então, ele teve um acidente, né? Onde E tem indicação de algum. se tem indicação de um profissional em São Paulo. Já vou voltar lá nas perguntas, peraí. Tá. Aqui, ó. Ó, eu sofri um pequeno acidente onde tive uma lesão em um dente, uma Aham. faceta que, vamos ver aqui de novo.
Então, alterou a base da gengiva, né? E foi só em um dente. É, Eu preciso entender o que que foi a base da gengiva, mas assim, hoje em dia a gente tem como ajustar praticamente tudo, né? Porque existe, quando se mexe em gengiva, também enxerto gengival. Tem até na parte de cerâmicas, hoje em dia a gente pode trabalhar com cerâmica rosa, a gente fala estética rosa, né? Mas aí precisaria de uma radiografia, e tal, mas é possível, ele está tá? E a pedindo gente se tem trabalha alguma. muito com dente só. Ele está perguntando se tem alguma indicação em São Paulo. Talvez acho que ele de lá. Ele, ela, deixa eu É, ver, agora eu não peguei o nome. Se for visagista mesmo, Philip Hallow eu não conheço, tá? Mas eu vou falar contigo depois, me manda uma mensagem inbox, porque Isso, eu sou de São Paulo também, conheço vários profissionais lá, tá? E às vezes atendo em São Paulo, então a gente pode isso. estar conversando depois, tá bom? É, isso, ele está dizendo que é ele. Isso, é Roma, né? Isso, ele. Roma, Isso, isso. É, Roma, tem Jóia, o perfil da doutora Cris aqui em cima. Só mandar depois um direct para ela, que daí isso. ela te A ajuda gente melhor. conversa. É. Isso, E se legal. precisar também de uma consultoria de imagem, pode me chamar Olá. também que eu atendo, tá? Pessoal de São Paulo também online. Legal. Show. Ai, joia, gente. Pode fazer mais perguntinhas, tá? Cris, Isso aí. eu vou compartilhar aqui Vai uma sim. imagem para Uhum. gente falar um Isso, pouquinho, pode ser? Aquelas imagens que eu te claro. falei. Daí, por Uhum. último, a gente fala da nossa amiga. Que tal? Pode ser? Ok, pode. É, eu gosto aqui. Eu selecionei, gente, imagens de pessoas assim, né, mais conhecidas, enfim. Só para a gente ver que, de que como as pessoas também se constroem, né, e constroem a sua imagem pautadas nessas questões de equilíbrio e de força, né, de linhas e tal. Então, eu selecionei essa imagem da Grazi que eu achei bem bacana, né? Até passei antes já para a Cris, né? Porque não ia correr o risco de botar uma imagem aqui né, que não ia dar certo. Mas, enfim, a gente vê, né, de como teve uma mudança, e aí a gente percebe também que a mudança não foi só no dente, né, Cris? Eu não sei se tu vai falar que lá Isso. na clínica vocês também trabalham com essa questão de preenchimento, Harmonização. Uhum. botox, Com né? certeza. Facial, tá? Isso Então, aí. a gente percebe, mas principalmente no dente, né, no sorriso dela, que ficou uma transformação imensa aí, né? Aham. Então, se tu quiser Isso falar aí. alguma coisinha aí, A gente vê o quê? Sempre que a gente trabalha com dentes curtos, tá? A gente, principalmente ali ela era mais novinha também, mas a gente sim, tem um sorriso mais infantil, aquela imagem que a gente chama dentro do visagismo do Philip, que de fleumático, né? Que são pessoas que não têm muita atitude, são mais tranquilas, assim, não gostam de se impor muito. Então você vê que é uma imagem mais sem muita impressão, é diferente da força que ela tem na segunda imagem, não né? Então a causa gente trabalha, impacto, né? Como diz o outro, não causa, não impacta. exatamente. No caso, Embora seja como ela teve uma ascensão, né, desse período aí, pós isso, esse período, então ela isso precisou aí, fortalecer essa imagem, né, de poder, exato. enfim. Isso aí, você pode ver que o rosto está mais redondo, o rosto mais redondo ou quadrado, ele também passa para um temperamento mais fleumático, tá? Que também tem essas Uhum. características, tá? Ali na outra foto, pode ver que ela já está mais magra, a gente vê esse efeito aqui que a gente chama de top model. Muitas vezes é por causa da bichectomia, que tira aquela glândula aqui, né? Sim. Tá? Então a gente vê que é aquela linha ali onde a gente passa o blush muitas vezes, né? E Isso que eu tem ia falar agora, que a gente e- pode melhorar também com a maquiagem, né? Existe isso. A gente trabalha na exatamente. consultoria de imagem, Isso. a cliente chega pra gente e fala assim: ah, eu tenho muita bochecha, ou o meu nariz é muito grande. Tal. A gente tem coisas que a gente consegue corrigir pela maquiagem, né? Claro, também utilizando alguns conhecimentos do visagismo, né? Ou de equilíbrio de formas Perfeito. mesmo,
né? A gente consegue fazer isso. Isso aí. Mas tem coisa que não, né? Que daí a gente precisa de um profissional que mexa nisso, que Exato. entenda, né? Que saiba. Isso. Então veja a questão da sobrancelha dela, a cor da sobrancelha mudou, a cor do cabelo mudou, né? O Então a contraste linha dela, mais né? Eu vou falar da minha área. O exato, contraste é dela foi, justamente. né? Então esse é o trabalho nosso em conjunto, né, Fabi? É, Então eu vejo o que que eu posso estar trabalhando dentro da odontologia e você faz a complementação ali, né? Mas é isso, ela precisava de força, ali ela tem lábio, né? Então ela não precisa de preenchimento, na verdade, né? sim. A não ser que queira muito, mas assim, a gente não vê necessidade. Ela tem uma imagem de força e também tem uma imagem de dinamismo, de uma pessoa mais extrovertida, que é a característica sanguínea também, né? Sim. Então dá um pouco mais de leveza, né? Ao Daí traz um rosto. equilíbrio, né? Porque se tivessem Isso, imprimido só força nesse rosto, não exato. seria Isso tão aí. harmônico, né? Causaria É. aquele impacto, né? Você vê Legal. que trabalha com linhas diagonais, né? Aqui Sim. nessa foto a gente não consegue ver direito, eu não consigo ver se ela tem uma angulação na mandíbula ou não, porque a gente hoje em dia vê muito preenchimento aqui e formação desse ângulo, né? Que Então, eu é o estava quê? fazendo a minha pesquisa e tinha uma foto até do Alok, mas como eu não sigo muito o Ah, Alok, eu sim, fiquei eu meio sei. assim É. de colocar o Alok aqui. Mas, Aham. né, aí assim, eu falei, não, vou ficar só com É. as mulheres, né? Isso, E aí, exato. mas ele até apareceu bem a diferença da mandíbula dele e tal, assim. Isso aí. Oi, Lu. É isso. Mas essa questão justamente porque para os homens é a questão do masculino, né? Então, e o Uhum, ângulo muitas vezes representa mais força, pode pegar. E algumas mulheres que têm o rosto bem marcado. Angelina Jolie é uma, né? Então, a sim, maioria dos cursos que a gente vai, que fala sobre harmonização orofacial e estética, tem Angelina Jolie. Porque o rosto tem. dela é praticamente perfeito no sentido de Proporção. proporção dos terços, exatamente, Isso, tanto de frente quanto de perfil, né? isso. Aí isso é E uma eu coisa bem importante, né? A gente faz toda uma medição, né? Para ver essa isso, proporção, né? E o visagismo trabalha bem os temperamentos a partir dessas proporções, né, Cris? exatamente. E a A gente gente, trabalha com isso. e na Aqui, ó, consultoria de o imagem a gente faz, instrumento, é, o a gente paquímetro. mede para indicar o corte de cabelo, né? Para indicar formato Isso, de isso acessório, mesmo. essas questões É. todas. É isso aí. Porque se eu vou trabalhar, por exemplo, um ângulo ou um formato aqui, a gente vai trabalhar o sorriso ou o lábio, e a gente precisa de trabalhar no cabelo linhas mais diagonais, eu preciso que ela tenha De um força. temperamento, Uhum. características sanguíneas ali, você vai trabalhar esse cabelo para esse lado, as cores e tudo mais, né? Então Isso. é isso aí. Isso. É isso aí. Vamos mais uma fotinha que eu acho que vocês gostaram das Vamos lá. fotinhas, gente? Comentem aí. Tá legal? Estão gostando? Ó, não Eu esquece, vou pode. ver se eu posto depois, esqueci até, a gente podia ter visto. Tem algumas fotos que eu peguei um dia que vou repostar, né? Não são minhas, que é da Angelina Jolie, da Julia Roberts, não sei se alguém já viu, Tá. que é com o Aham. lábio e com o lábio diminuído, para ver a Ah, diferença joia. que faz no Legal. rosto, Ah, e tá? faz um post sim, acho que Faço, vai ficar bem bacana. É, tá. legal. Ó, tá É todo mundo incrível. dizendo que sim. Então tá bom, Isso, é gente. justamente, porque é muito importante isso. Quando a pessoa vê, você entende qual é a diferença, né? De ter lábio e não ter, de ter um ângulo e não ter, entendeu? Isso, Perfeito. isso. Obrigada, Adri. Obrigada, gente. Que bom. Por isso que eu selecionei essas imagens, porque eu acho mais fácil da gente perceber a diferença, né? Isso. Não é aqui um estereótipo, cada uma aplicou de acordo com o que queria, né, na sua imagem, Uhum. assim. E aí, mais essa aqui também, ó, aqui Ai, fugiu o nome dela, meu Deus. Flávia Bom, Alessandra? isso. Eu acho que ela fez mais um alinhamento, né, de dente, deixar quase todos do mesmo Aham, tamanho, fez. né? Que isso é Sim. bacana também, É, né, Cris? ela fez aí com lentes de contato, tá? Eu tenho um livro ali onde Ah, onde foi trabalhado o sorriso dela e foi uhum. ali
praticamente boca toda superior, né? Mas é bem isso que você falou, é só um realinhamento. É tipo o que nós fizemos nos seus dois dentes ali, os incisivos Aham. laterais, só que ela fez em tudo, Em toda a parte tá? superior, né? E dá uma E diferença, né? dá, Dá uma enorme. diferença. E ela tem essa mandíbula bem marcada também, né, Cris? Sim, isso é Essa dela, parte né? aqui. É, Um essa rosto já é mais, dela. mais angulado. Mas Mas eu pode ver sinto que a que muitas sobrancelha, vezes eles suavizam isso na maquiagem dela, sim, muito, né? é Porque ela isso. parece bem mais angular, assim, para ficar mais longilínea e mais. Tem aquela questão mais sensual também, né? É. Ela Aí passa você vê uma. exato, o corte de cabelo, a divisão no meio, praticamente, numa foto, na outra jogado de lado, as linhas Isso. diagonais, né? Aqui, Uhum. na primeira foto, as linhas mais retas, que puxam para baixo, entendeu? Isso, A daquele assim, ai, eu sou sobrancelha, assim. sobrancelha mais É, melancólica, que a gente fala, mais curvilínea na primeira foto, né? é, a Repete Rejane. tudo, como Ah, a assim? Rejane toda repete tudo. Ai, amiga, vai ficar salva depois, gente. Vai ficar no Isso, meu IGTV e depois a gente vai colocar nos nossos canais do YouTube, tanto no meu quanto da isso Cris, daí aí, vocês podem ver, perfeito, tá? Vai ficar bem isso aí. tranquilo. É, É então, isso, e como é isso, por isso que eu selecionei essas imagens, justamente para a gente entender essas diferenças e os objetivos, né? Porque mais do que ter essas questões da diferença para cada um, é o que cada um quer com a sua imagem. Né? Porque isso, muitas com vezes, certeza. às vezes eu recebo clientes na consultoria de imagem que não quer uma super transformação. Não, ele quer Uhum. melhorar um pouco, ele quer melhorar alguns aspectos. Já tem outros que querem aquela transformação geral. Não, eu quero. Só que assim, não dá também para a gente fugir da essência da pessoa, né? Então a Uhum. gente tem que. Ah, ok, eu quero uma transformação geral, mas eu preciso continuar sendo fiel a mim, né? Eu É, não isso posso me aí. vestir de outra pessoa. Então, esses ajustes que a gente vai fazendo, que eu acho que são bem É, bacanas e que o processo ele também às vezes vai sendo gradual, né? Não vai tudo numa isso, vez só, né, Cris? Eu não. acho que tu faz toda Então, uma projeção disso, né? isso é bem importante, justamente por isso que eu procurei o visagismo, né? Mais uma vez falando disso, porque tem a questão da gente entender realmente o que que é necessário para o paciente. Porque às vezes ele chega querendo mexer em um monte de coisa, e se eu fizer para ele dois dentes, eu Ele já entrego vai aquilo que sair ele feliz. precisa, É, entendeu? é. Então, assim, a gente tem que ter muito essa destreza aí, né? Esse cuidado realmente em conseguir entender o paciente. É lógico que, ó, a Lu Boing É, ali, muitas vezes a A gente Lu fez uma precisa pergunta. da psicóloga para trabalhar com a gente, né? Tem questões que não cabem a nós. Aí já é outra situação, Não, tem tá? coisas que a gente Mas, encaminha, por isso que a gente faz parcerias, né? Por exato, isso que a gente faz isso aí. parcerias. A Lu Aham, tá perguntando, ô vamos ver. Cris, Tá. a percepção da beleza, quando é unânime ou quase, tem a ver Uhum, com as sim. proporções, né? Você sabe Aham. dizer por que a imagem proporcional agrada? A gente falou isso no começo, né? Isso. Bom, ela agrada porque a gente tem o conceito do belo, né? Que tem a ver com a simetria, muitas vezes, né? Eu acho que, na verdade, a maior parte das vezes. Tanto que a gente vê que as pessoas procuram muito isso, né? A questão de. Perdi o começo. Vai ter que assistir depois. Não, pode. Então, mas é isso, né? A questão da harmonia em si. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não, a maioria das pessoas não são simétricas, né? E é por isso que é importante também a gente conseguir ter essa identificação aí no rosto, nas linhas que a gente vai estar trabalhando, para conseguir trazer essa harmonia, né? De imagem para a pessoa, porque é isso Uhum. que é agradável aos olhos. E não É. a simetria somente em si, porque a maioria não é simétrica, né? Eu vou falar um pouquinho do meu lugar, né, de professora de História da Uhum. Arte. Então, quando a gente estuda História da Arte, a gente conversa um pouco sobre essa questão das proporções, né? E a gente tem em vários períodos os ideais de beleza, né? Todos eles pautados nessa proporção
e nessa padronização estética, né? Então, quando a gente vai lá Isso, para o ideal grego de beleza, né? Eles tinham corpos esculturais e era tudo muito exato. definido, né? Como se eles Isso. fizessem academia todos os Aham, dias. Né? Então, isso. era o músculo, por quê? Eles estavam todos buscando uma descoberta de se conhecendo. É quase que como se eles estivessem querendo passar o que eles estavam descobrindo dentro da pessoa, os músculos, Uhum. para o externo, como é que É. isso Aham. reagia lá dentro, né? Então, esses ideais de beleza, eles foram mudando ao longo da história, né? E eles são pautados nesse entendimento que a gente tem mesmo, de que o nosso cérebro procura sempre a harmonia, Isso. procura sempre o que é mais bonito. E ele está pautado Aham. nessa questão da simetria, né? O Da Vinci, o Isso aí. Michelangelo trabalhavam isso. Isso Perfeito, é aí. isso E aí. tem aquela questão que a gente fala muito da importância no sorriso também, né? Que tem aquela questão da gente olhar e o cérebro identificar em 4 segundos praticamente, né? Fazer aquela A linha, leitura, começa aqui aham. em cima e vem até a boca. Então, Isso, agora que a gente quase está uma sessão passando áurea, né? Aquela da sessão isso, áurea, né? Isso, exatamente. Também aham, tem a ver com as perfeito. proporções. Isso. Então, e hoje em dia a gente vê a questão de, a gente está. Ai, desculpa, mas eu Reparei. tive que rir agora com a Adri. Eu parei no Ai, Renascimento. não. Não tem Tem que ser, problema, ô Adriane. Adri. O Renascimento é importantíssimo, tá bom, é a base, pode ser. Ai, ai. Mas assim, a questão da gente estar usando as máscaras, né? Hoje em dia, Sim, entendeu? sim. Então a gente vê assim que muitas vezes você para e não identifica a pessoa pelos olhos somente. Você precisa disso aqui. A É. importância que tem as gorduras, que tem aqui o sorriso. As gorduchas eram no barroco, Lu. Ai, Ai, ai. É. meu, Legal, legal, Cris. Bem legal. Vamos fazer uma última fotinha e depois a gente fala da nossa vamos? modelo? Pode Isso, ser? pode. Essa fotinha aqui tá menor, né? Da Uhum, Milos. isso, A gente consegue ver bem essa mudança, né? Pela maquiagem, tanto pela maquiagem, olha o formato do olho dela, né? uhum, De como que era, enfim, na maquiagem, toda a questão do contraste, a questão do cabelo, né? Aí vocês vão perguntar, tá, mas quem tem testa grande não tem que usar esse cabelo assim? Tem, desde que o cabelo não seja assim, né, enrolado, porque não tem como ficar, a não ser que seja liso. Então, aí a gente vai ajustando de outras formas, né? E a questão também do dente dela, não sei se para vocês aqui tá vendo, ela tinha um dente bem desconexo, né, exatamente. dessa linha Era aqui de baixo, né? desalinhado, tinha alguns dentes bem curtinhos também, né? Ali foi mexido em gengiva, provavelmente. Agora tá um pouco difícil ali de ver, mas a Essa gente imagem faz ficou bastante pequena. isso, né? E ela foi na Ela Cris. foi na Cris. Olha, Eu não eu ia acho que ela ia contar, sair até melhor se ela fosse na Cris, né? cara, eu tenho certeza. A Rejane, eu vi ela na Ai, Lagoa, eu vi ótimo. ela na lagoa, justamente, Eu achei que mas ela passeou é por lá mesmo, é. É isso aí, é a questão ali de muitas vezes a gente mexer na parte de gengiva, né? Trabalhar esse sorriso gengival, aumentar um pouco os dentes. É. Mas, Cris, o seu trabalho além do dente e gengivas, o que mais mexe? Se eu for falar em parte bucal, é isso aí, né? Uhum. E a parte de lábios, o preenchimento labial, também que a gente faz bastante. Hoje em dia, inclusive, quando a gente trabalha nessa questão de sorriso, a gente tem trabalhado bastante proporção de lábio. Então, muitas vezes a pessoa vai até mim, a gente nem mexe no rosto, tá? Mas você, para ter uma finalização ideal realmente, do aspecto de harmonia, né? Aí a gente acaba também fazendo um preenchimento labial, A tá? Rê tá E a cor falando do da cor do dente dente, também, né, Cris? não, total. Aquela cor ali, por exemplo, a gente, aqui praticamente a gente não trabalha, né? Entende? É, Né? Eu acho que tem que eu ser acho uma que coisa eu vou falar natural, de mim, né? né? Eu vou falar de Isso. mim em relação a essa parte da cor do dente, né? A gente está fazendo um Uhum. processo, né, Cris, de clareamento, Sim. mas tá
Tá super harmônico, né? O processo tá bem assim tranquilo, E, não tá doloroso, não, nada disso. E a ideia é limpar, né, Cris? Que esse dente, e, né? Eu já tenho 45 anos, né, gente? Então já tá na hora de fazer aquela limpeza mais, né? Dar uma clareadinha assim no dente ele que já rejuvenesce, né? gastou, rejuvenesce, Isso, sim. é isso aí. E tá bem tranquilo de fazer, não, né? Uhum, A gente pensou uma coisa bem assim suave, né? isso. Então é bacana de fazer, eu indico e não dói, né? E justamente, é essa questão que a gente falou, eu acho que tem que ter bom senso quando a gente mexe, a questão da cor também, né? Ai, Luciana A Boy. Lu tá ótima, tenho É, 28, tá? tá. 28 é um bom É. momento para começar, Então, Lu. acho que vou marcar você semana que vem já, hein? Mas é isso aí, né? Então a gente faz muitas vezes um clareamento, num bom senso, trabalha com as cerâmicas ou com resinas, que é o caso que a gente fez com você, né, Fabi? Isso. Então, mais Aham. simples, entendeu? E no teu caso, por exemplo, a gente deixou um sorriso harmônico, mas ele não é aquela coisa totalmente alinhada, mas combina contigo, Não, é. entendeu? Então, é assim que tem É que o meu ser. jeitinho. Eu só melhorei um Isso, pouco, né? Continuou do meu exato. jeitinho, né? Que é o que você queria. Isso. Se eu Foi tivesse meu mexido em objetivo. tudo, provavelmente você não estaria se sentindo bem, né? Não, para mim o resto Entendeu? por enquanto tá ok, assim, né? Agora a gente vai fazer o Exato. clareamento, eu acho que tá bem de acordo assim com o que eu penso. Com o que Agora eu vou você passar, procurou. não vou dar spoiler, mas vai ter uma outra transformação, mas esse é só para semana que vem. É, Vou dar aguarde, spoiler né? da próxima live. Isso. Toda segunda, né? Tem live com Aham. convidados, né? Ó, Vamos mostrar a nossa modelo? Eu não sei quanto tempo mais. vamos. Pessoal que está com a gente aí, coloca aí quanto tempo falta, mais ou menos, que eu não anotei, não peguei aqui. Ah, eu fiquei ainda mais linda. Beijo, beijo. Obrigada, Pati. São seus olhos. Não, é o trabalho da Cris. Deixa É eu um ver aqui se eu. complemento. Ah, peraí, só um pouquinho que eu acho que eu botei aqui. Pera aqui. Vamos falar da Alguém nossa conhece esse modelo? sorriso? As nossas amigas do associativismo. Ah, falta 12 minutos. Tá legal, então. Dá pra gente Tá, começar a falar ótimo. da nossa modelo. Aham. Aham. Pode falar o que que tu Então, fez, depois a gente conta quem é. é. Bom, esse sorriso aí a gente conhece bastante. É, eu vou ter que mostrar depois para vocês as fotos que estão comigo lá no consultório, que estão melhores ainda do que essas. Mas assim, ela queria mexer um pouquinho só nos dentes, só que faltava alguma coisa que tivesse uma conexão com ela para aquele momento do trabalho dela, né? Era como se faltasse uma força. Ela é super comunicativa, né? Trabalha muito com jornalistas Uhum. e então falei, vamos trabalhar um pouquinho linhas um pouquinho mais retas. E novamente, pode reparar que tem um incisivo lateral ali, né? A gente tem os centrais que são os alongados. Um deles, que é o do lado esquerdo ali, ela tá como se estivesse olhando pra gente, ele tá um pouquinho mais para dentro, né? A ponta desse dentinho aí. Então, o que que era a ideia? Jogar ele um pouquinho mais retilíneo, também trabalhar o posicionamento, tá? Para dar Isso mais a essa gente coisa pode. de força, né? Deixa eu só Isso, falar aqui do meu lugar. Imagine o seguinte, gente. Eu já fui professora de artes, tá? Então, por isso que eu também vou falar dessas linhas. ótimo. A questão dessas linhas verticais, elas imprimem sempre uma questão de solidez, de firmeza, de, Estrutura, né? de estrutura, né? Ao Isso, contrário de coisas que são mais, né, inclinadinhas ou tortinhas, enfim. Então é nesse sentido, né, Cris? Só para. isso aí, isso aí. Pode continuar. Não, é bem isso, né? E então foi o que a gente fez. A gente trabalhou um pouquinho com a parte, como ela tem bruxismo também, então estava um pouco comidinha aqui, a pontinha dos dentes. Então a gente trabalhou os quatro dentes aqui da frente, tá?
mas teve um lateral ali que eu mexi um pouco mais, deixando ele mais reto e um pouquinho mais longo. E aí mudou totalmente, era bem o que ela queria, tá? Isso. Foi pro objetivo dela, né? Isso Podemos aí. mostrar quem é? Quem dá mais? Ó, coloquem aí quem vocês acham que é, uma conhecida nossa. Vem, Adri, tô esperando. A Vou Adri colocar tá na aqui. promessa. Olha lá. Olha quem é a nossa linda modelo que autorizou, né? A gente usar as É, imagens. Gente, aqui, ó, tá tudo isso, autorizado. As imagens anteriores são públicas. Eu peguei no Google, isso, tá? E essa aqui a gente teve aham, autorização da nossa querida Mitra, que isso, é muito maravilhosa. Tá com um canal novo no YouTube, conecta comigo. Então vão lá, se isso. inscrevam. Ela é uma querida, uma amada. E ela cedeu essas imagens para a gente falar aqui um pouquinho do trabalho da Cris, enfim, para ilustrar aqui a nossa live. Isso aí. Fala aí Muito desse bem. sorrisão, então, Cris. Além das Então, linhas, que mais foi feito? é, A Mitra fez mais alguma coisinha lá não, a gente mexeu Uhum. somente no sorriso e já deu uma alongada, inclusive no rosto. Parece que diminuiu Já, até um né? pouquinho as bochechas, entendeu? É. Então a gente Uhum. alonga um pouco o dente, trabalhei a parte de linhas aqui mais retas, porque os dentes da Mitra são ovais, né? Sim, Então, o rosto já mais arredondado estava demais e não combina com o temperamento, com a personalidade em si, né? Então, a sim, gente deu uma retidão, um pouquinho mais de força para esse sorriso, até porque ela é extremamente comunicativa, e esse é o sim. resultado, né? Eu adorei, É, ficou muito bom. Muito, muito bom. É isso aí. certo? Certo, perfeito. Deixa eu tirar aqui agora, voltar para cá. É... E aí, gente, gostaram? Ó, Cris, tá todo mundo adorando o teu trabalho aí, ficou bem bacana e eu também Ah, super muito grato. indico, ficou Ó, bem, Lu, bem legal. E a gente vai falar agora da nossa parceria, né, Cris? Como é que isso funciona, aí. né? A Cris faz atendimento, né, lá, e se a cliente dela tem algum desconforto, enfim, também quer passar por um processo de consultoria de imagem, e aí ela faz a indicação do meu trabalho, e a gente trabalha aí em conjunto, né? Faz Em todo conjunto, isso um aí. planejamento aí de identidade visual para essa cliente E, e vai alinhando, né, todos os pontos. A isso, Cris, né, eu trabalho bastante com autoconhecimento. A Cris também está passando pelo processo de consultoria de imagem, né, Cris? exatamente. É isso aí. É, a Ainda vai Cris, a melhorar Cris. muito. E a gente está tentando se encontrar para finalizar isso, né? Meu Deus. Tá mais complicado porque agora a gente está na etapa de guarda-roupa e Isso. guarda-roupa até pode ser Tem feito de maneira online, mas complica um Uhum. pouquinho mais, então a gente está aguardando aí, né, que a gente Volta a se encontrar. consiga se encontrar. E a Ari está dizendo que vai deixar todo mundo com cara de rica. Ai, tá bom! Ótimo! O bom é ficar com a cara e com o dinheiro, né? Não, Isso, não só a cara, né? legal. E aí a gente tem essa parceria, a Cris tem o consultório dela na Lagoa, Ela- né? A Lagoa Isso, Odonto, né, Cris? Mas tá tudo lá no isso teu aí. perfil, né? Tem as Isso. informações lá. E eu não tenho um espaço meu, né? Porque por conta até dos meus serviços, né? Eles podem ser feitos na casa da cliente, então, ou eventualmente em algum escritório que a gente acaba alocando, né? O espaço. E possivelmente, se der tudo certo, vai ter um espacinho lá na Lagoa Odonto, né, Cris? Isso. Pra Trabalhar, gente né? trabalhar lá esse Então, conceito. até vou te interromper um pouquinho, porque tem a questão do trabalho online, né, Fabi? Isso, claro, Tem Cris. Eu já ia esquecendo de isso. falar. Muito É, bem. porque eu faço, depois da live que eu fiz com o Felipe, foi bem interessante. Eu tive algumas clientes de Isso. fora ligando, e Uhum. a gente pode também estar trabalhando isso para pessoas que não estão em Florianópolis.
Também, fazendo as Sim, indicações de maneira online. Perfeito. Eu exatamente. tenho meu serviço de diagnóstico de estilo, que pode ser feito online. Isso. Uma etapa do guarda-roupa também pode ser feita online. E todo o processo de construção. Perfeito. Eu falei para o Roma que a gente atende online e esquecia de falar agora, É né? isso Que aí. legal. É isso É. aí. Gente, mais alguma pergunta? A gente já está encerrando a nossa live aqui. A gente quer saber de vocês se ficaram com mais alguma dúvida, querem mais algum assunto, ou querem que a gente volte outro dia, a gente também volta. A gente volta. Sempre tem coisa para falar, né? É, É, sempre, 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 sempre. Então tá. É isso, Cris. é Obrigada isso mais aí. uma vez. Cris Eu que agradeço. maravilhosa, obrigada. Acho que foi bem bacana, assim, deu para ilustrar bem o trabalho que a gente faz, né? Tanto da tua área Aham. quanto da minha. Acho Isso. que foi bem bacana, assim, eu curti. E aí, gente, a live vai ficar salva no meu perfil do GTV, depois vai estar no YouTube da Cris e no Isso. meu também. Mas aí a gente vai Uhum. divulgando aqui no Instagram. E aí depois vocês compartilham a live, tá bom? Beijo então, Cris, muito, muito, muito obrigada, tá? E a gente Eu vai que agradeço. conversando. Gente, Tá bom. beijos, beijos, beijos. E a gente vai se vendo, vai se vendo por aí. Obrigada, meninas. Um beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.